Então, hoje nós vamos falar sobre o processo de monitoramento de erros e a melhoria de desempenho. Vamos trabalhar o processo e como trabalhar a melhoria de desempenho, como que a gente faz isso na prática. Recapitulando, né, isso aqui eu vou passar rápido, que a gente já conversou na última semana. Nós já passamos por diversos conteúdos. Então, o início dos estudos, que é o estudo prático para concursos, que a gente falou sobre área de foco, a gente falou sobre escolher um bom concurso, quais análises fazer, falamos sobre método de estudo, sobre técnica, sobre questões, falamos da importância da resolução de questões, falamos sobre a importância do mapeamento de erros, e eu trouxe para vocês o que é essa técnica de mapeamento de erros, inclusive técnica essa que vai conversar muito com a melhoria de desempenho, que é o que eu vou trazer para vocês hoje. Falamos sobre a importância da produção de materiais, trouxemos a oficina com diversos materiais e a forma de produzir, as potencialidades, os pontos negativos de cada um. Na sexta-feira, a gente trouxe, acho que foi sexta-feira mesmo, a importância da revisão. E hoje eu vou trazer a importância do monitoramento de erros e melhoria de desempenho. A gente já teve algumas lives também. A próxima live, que está aqui de pretinho, live Tirando Dúvidas, vai ser no sábado. A gente já marcou inicialmente sábado, 16 horas. Eu confesso que eu queria muito mudar esse horário, que eu queria subir, mas não vai ter como, vai ter que ser esse horário mesmo, vai ser sábado, 16 horas. Aí eu conto com vocês que esse encontro não vai ficar gravado, tá? Esse é aquele live Tira Dúvida Geral, que vai ser muito legal trazer ela depois do encontro de hoje. Eu acho que vai ser bem bacana para vocês. Agosto nós teremos os últimos encontros planejados, mais 3 encontros aí planejados a partir do que eu estruturei, que dá para fechar legal com essa parte. Em setembro, vocês que vão escolher os conteúdos, podendo ser setembro ou outubro, vamos ver. E a partir de outubro a gente vai entender como é que vai se dar a nova configuração do clã, depois dos encontros planejados já finalizados. Então, isso aqui eu já falei no último encontro, por isso que eu estou passando rapidinho. Recapitulando sobre o conteúdo agora, né? Então, essa parte é muito importante. Eu resolvi trazer aqui pontos muito, digamos que pontos muito determinantes, porque esses pontos é que depois vão chegar no que a gente precisa, que é o monitoramento do desempenho e a melhoria. Então, a gente começou com resolução, não começamos, mas nós perpassamos a resolução de questões. Quando a gente perpassou esse estudo sobre a importância da resolução de questões, nós chegamos ao seguinte, que resolver questões é importante porque testa conhecimento. E quando a gente resolve questões, fica muito mais fácil de identificar quais são os gargalos na nossa aprendizagem. A gente consegue entender os pontos que a gente está bem, os pontos que a gente não está. A partir daí, a gente pode trabalhar correções a partir do momento que a gente entende quais são os gargalos. Além disso, a gente consegue identificar de forma geral quais são os assuntos mais cobrados, conhecer o perfil daquela banca, ainda digo mais, verificar como é que aquela banca cobra aquele conteúdo, e isso tudo vai agregando muito ao nosso processo de preparação. Resolver questões vai muito além de apenas testar conhecimento. Ela, além de servir para vocês, para nós, enquanto um termômetro, verificar o que está bem, o que não está, além disso, a gente consegue ter uma visão global no sentido de entender como é que aquele conteúdo cai em prova. A gente consegue ter fazer uma análise muito crua e precisa ser assim, uma análise muito fria, muito real, do que realmente a gente já tem na mão. O que a gente conquistou e o que a gente não conquistou ainda, para a gente conseguir conquistar o que ainda falta. Então, a partir do momento que a gente identifica o gargalo, a gente tem a possibilidade de trabalhar a correção, é nesse momento que entra a estratégia de melhoria de desempenho. Só que para trabalhar a melhoria de desempenho, a gente tem que saber monitorar o erro, tem que entender como esse monitoramento funciona e tem que dar luz a isso para ter uma forma muito tranquila de conseguir avançar. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
Então, a gente perpassou resolução de questões, depois a gente trouxe a produção de material. Dentro da lógica da melhoria de desempenho, nós também vamos retomar a produção de material. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês, que nós passamos pelo resumo, pelo mapa mental, pelo fichamento, pelos esquemas, flashcards e anotações. E quando a gente trabalha melhoria de desempenho, nós precisamos novamente recorrer ao material produzido. Assim como em alguns momentos, a depender da configuração do nosso processo de estudos, a gente vai, inclusive, produzir materiais diferentes, específicos para a estratégia de melhoria de desempenho, que é isso que eu vou mostrar para vocês também. Depois nós chegamos no processo de revisão. E o processo de revisão vai andar casadinho também com a melhoria de desempenho. Porque o que eu vou mostrar para vocês é o início da estratégia da melhoria de desempenho. Mas ela só se completa quando eu atrelo ao processo de revisão. E foi por isso que eu trouxe ele antes, para a gente dar conta de conversar sobre isso hoje. Dentro da lógica do processo de revisão, eu expliquei para vocês a importância desse processo. Pouco a pouco a gente vai assimilando o conhecimento, a fixação do conhecimento acontece de forma gradual. Quanto mais revisões eu faço, mais eu consigo visualizar aquilo ali. Às vezes, de início, eu ainda tinha muita dificuldade, porque estava distante demais. A partir do momento que eu começo a trabalhar as revisões e as questões, eu consigo perceber de uma forma mais palpável o que eu estudei daqui a 2, 3 dias. Começa a conversar com o que eu estudei hoje, e a partir daí eu vou construindo conhecimento, que ainda está na memória recente. Mas a partir do momento que eu vou trabalhando em cima de revisão, não na lógica do decoreba, da memorização, revisão no sentido de introjetar conhecimento, de assimilar conteúdo, eu começo a crescer. E aquilo que estava muito distante começa a se tornar mais palpável e eu começo a entender melhor. Além disso, a gente começa a transferir esse conhecimento para uma memória um pouco mais duradoura. E a partir do momento que eu fixo o conhecimento, eu tenho aquilo comigo, eu tenho aquilo para mim, e eu tendo a não errar na prova, porque o conhecimento está fixado. E a gente sabe que a fixação desse conhecimento não acontece de um dia para a noite. É um tempo, é um processo. É por isso que é importante estudar com tempo hábil. Às vezes a gente quer estudar faltando 2 meses, faltando 3 meses para a prova, e o nosso desempenho não é muito legal. Por quê? Porque não deu tempo de trabalhar nem construção de conhecimento, quem dirá a assimilação do conteúdo. Então, por isso que é importante a gente ter um tempo legal de estudos. A gente sabe que na realidade de concurso público não é assim. Cada vez mais os concursos estão vindo com pouco tempo entre o edital e a prova. Nós tivemos 2 grandes exceções aí em Minas Gerais, de um edital que sai em junho e vem com a prova em dezembro, outro sai em julho, vem com a prova em janeiro ou fevereiro, mas normalmente não é isso que se vê. É o edital saindo esse mês, daqui 2 meses e meio, 3 meses tem prova com conteúdos gigantescos e não dá tempo de trabalhar. Quando a gente estuda pré-edital, a gente tem oportunidade de conseguir estudar com calma, aprofundar no que precisa e avançar. Por isso que é muito importante esse processo de trabalhar em cima de revisão, porque a construção do conhecimento vai sendo, sim, aos poucos. E uma coisa que eu sempre repito, que é um processo, porque e ninguém assimila conhecimento de um dia para a noite. A gente pode até entender agora, mas se a gente não trabalhar em cima de revisão, pouco a pouco isso vai se perdendo, caindo no esquecimento, e a gente não consegue lembrar. A revisão, ela vem para lembrar a gente a todo momento daquela situação, até que a gente consiga fixar conhecimento. Então, de forma geral, e eu trouxe isso para vocês, é importante fazer o estudo a partir da leitura ou então da visualização.
Então, seja do PDF, da lei seca ou da videoaula, você faz aquele primeiro estudo. Quando você está fazendo aquele primeiro estudo, você já está produzindo o seu material, seja de qual forma for, e a partir daí você também está estudando no ato de produzir, porque você se obriga a sistematizar aquele conhecimento e aquela informação que você acabou de absorver, transformar aquilo em palavra e fazer anotações de forma sistematizada e sem ser um conteúdo demasiadamente grande. Você fez isso, você ainda vai trabalhar em cima de revisão, para pouco a pouco ir assimilando aquele conteúdo e, por fim, você ainda aplica, resolvendo questões. E você resolve muitas questões acerca daquele conteúdo para você, de fato, conseguir ir entendendo como que aquele conteúdo cai e percebendo seus pontos de fragilidade e ir melhorando. Então, você vai fazendo questões e revisões, questões e revisões, questões e revisões. Mas você precisa ter um momento para identificar esse tanto de questões que eu estou fazendo. Será que eu realmente estou absorvendo? Será que eu realmente estou crescendo no conteúdo? Porque você vai até identificar aqueles tópicos que você não está bem, você está errando muito, você faz até o processo de mapeamento de erros, que eu já trouxe para vocês. Então, vocês fazem mapeamento, na outra semana vocês revisam aquele conteúdo de novo, vocês começam a construir conhecimento, mas não tem de forma muito prática como realmente é o seu desempenho na matéria A ou na matéria B. Isso é muito característico dentro do mundo dos concursos e com muitos concurseiros, quando às vezes a pessoa chega para mim para fazer mentoria e eu pergunto assim, como que é o seu desempenho no português? E a pessoa fala, é bom, não, tenho super facilidade, não, o português é tranquilo. E aí, quando a gente vai rodar aquela estratégia de nivelamento de conhecimentos, a primeira coisa que eu percebo é que não é tão tranquilo assim. E que o que a pessoa fala que ela tem facilidade, que ela vai bem, e que de 10 questões ela acerta 8, quando eu vou fazer um nivelamento com ela, ela está com 70%, ela está com 65%, ela está com 72%. Então, existe muita oscilação do que eu acredito para o que realmente é. E a gente não pode seguir com base no que eu acredito. Eu acho que eu sou boa em português. Eu acho que eu sou boa em matemática. Eu não tenho dificuldade. Não é isso. A gente tem que observar de forma crua, de forma fria, até impessoal, num momento que você sai de si e você não é nem o seu concurseiro, você já é o seu mentor, caso você não tenha mentor, para fazer essa análise de fora, porque essa análise precisa sim avaliar sem nenhuma desculpa, sem nenhum ou porém, ou cis, não tem. É uma análise realmente de desempenho e é assim que a gente evolui. Quando a gente se desveste também dessa questão de eu não preciso melhorar, eu já sou muito bom. Quando a gente tem humildade de aceitar que a gente pode sim melhorar e que faz parte do processo escancarar lá seu desempenho mais ou menos, para a partir daí você subir e construir conhecimento. Então, a técnica de monitoramento do desempenho é isso, é quando você já está tempo nesse ramo aí dos concursos, um tempo nessa preparação que você está fazendo agora, e você decide entender melhor como é que é feito o monitoramento, como é que você vai avaliar o seu desempenho, como é que você realmente está, matéria a matéria, mas não apenas isso, tópico a tópico, como é que o seu desempenho está. E a partir do que você identifica, o que é que você precisa fazer para crescer. Então, essa estratégia de monitoramento do desempenho dá muito certo se você completa todas as fases. Eu conheço muito concurseiro que chega no final do dia, olhar desempenho, todo mundo olha, isso não é novidade, não. Mas olha, desempenho não faz nada com aquilo.
Viu que fez 78% hoje, amanhã fez 60%, depois no outro dia fez 75%, no outro dia fez 80%, no outro dia fez 50% e está tudo bem. Não tem um olhar crítico sobre aquela realidade e não consegue avaliar que quando a gente vai somando, já que o desempenho é de forma cumulativa, que no final você não vai estar no 50%, mas também não vai estar no 80%, vai estar ali no meio termo, naquele desempenho mediano, naquele desempenho que muita gente consegue conquistar e tudo que você quer fazer é sobressair. Então, o monitoramento do desempenho não é depois que você fez uma bateria de questões e lá e ver quanto que foi seu desempenho. Não é isso. Aí você está só olhando seu desempenho. O monitoramento, ele vai perpassar um processo de acompanhamento do seu desempenho. Um acompanhamento sistemático que precisa ter uma ação. Porque olhar por olhar, qualquer um olha. Agora, se você olha e a partir do que você olha, você consegue estruturar uma ação, montar um planejamento específico para melhorar esse desempenho, para potencializar esse resultado, para aparar as arestas, aí você cresce. Deu para entender até aqui? Sim. Deu sim. Beleza. E antes de passar, eu queria saber, quem aqui faz monitoramento de desempenho?